Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Bem-vindos à casa de Deus. E nós vamos meditar no capítulo 6. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Vamos falar sobre a visão de Deus ao profeta Isaías. Grande e poderoso é o Senhor. Vamos entrar nesse assunto e ver exatamente o que Isaías viu nessa visão. Oh, Jesus, maravilhoso. Capítulo 6 do profeta Isaías. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês. Graças a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Posso ler, meus irmãos? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo ou fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Daqui para frente a gente vai meditando passo a passo. Tome os seus lugares. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema hoje é importante. O que Isaías viu na sua visão e o que nós temos visto na nossa. E quando nós falamos de visão, não necessariamente a gente tem que ver serafins voando de uma parte para outra, os umbrais da porta tremendo, a casa se encher de fumo. Tem tanta forma de nós entendermos a visão, termos visão, colhermos o resultado da visão. Mas nós estamos trazendo a história do rei Uzias e do profeta Isaías, para que a gente possa entender algumas situações que a igreja pode passar. Por isso, meus irmãos, eu digo, é para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja. Nós já tivemos episódios na história, por exemplo, em 1952, morreu um rei inglês, e o mundo inteiro publicou nas suas manchetes: o rei está morto. The king is dead. O rei morreu. Quando morreu, na década de 60, John Fitzgerald Kennedy, o mundo inteiro publicou: o presidente morreu. O presidente americano morreu. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, falando a respeito do profeta. Vamos falar a respeito da visão, mas logo no primeiro versículo a gente já pode ver: o rei estava morto. O rei Uzias. O profeta Isaías foi um profeta que profetizou durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás, e me faltou a memória qual o outro, mas foram 4. Ezequias. O que significa, do nosso ponto de vista e na matemática, que ele morreu com mais de 100 anos, pois só Uzias reinou mais de 50. E, meus irmãos, o que acontece é que Isaías não era só profeta, conhecia o rei, ele era amigo do rei. Alguns historiadores, alguns, poderia dizer até aventureiros, chegam a dizer que o profeta chegou a ficar, espiritualmente falando, fracassado. De qualquer maneira, a forma que morreu o rei Uzias foi uma forma violenta, foi uma forma difícil de engolir, ainda mais sabendo que foi o próprio Deus que permitiu que ele morresse da forma que morreu. Semana passada nós falamos de tudo que fez o rei Uzias. Ele aceitou questões tecnológicas, ele escavou poços, montou o seu exército, armou o seu exército, fez armaduras, fez escudos, fez torres no deserto, fez máquinas, protegeu a cidade. Foi um grande rei.
Na minha opinião, depois de Davi, desde Davi foi o melhor. Depois dele tem outra história. Mas desde Davi, na minha opinião pessoal, lendo a Bíblia, eu creio que Uzias tinha sido melhor até esse ponto. Mas o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que de repente as questões que eram para ser questões de ajustes, em nossos dias consideraríamos até questões políticas ou diplomáticas, não é? Elas deveriam ficar nesse campo. Para resumir, é cada um no seu lugar. Eu ia falar cada macaco no seu galho, mas fica ruim, né? Falar cada macaco no seu galho, fica, né? Que daqui a pouco tem gente que vai começar a falar, está vendo? Ele crê na evolução. E não é isso. O que acontece, meus irmãos, é que ele deveria ter resumido a sua vida às questões administrativas, às questões de proteção, mas a Bíblia fala que ele foi ao templo e no templo ele quis oferecer ao Senhor holocaustos, e Deus falou claramente com ele: a ti não compete oferecer isso, mas sim aos sacerdotes. E ao invés de aceitar o que Deus estava falando, e a Bíblia diz que ele ficou mais nervoso ainda: eu sou rei, que eu faço o que eu quero e ponto final. E não deu certo, porque Deus mandou-lhe uma lepra na testa. E a Bíblia fala que ele foi tirado naquele mesmo dia do palácio, do trono, da sociedade, da família, e morreu sozinho à parte, num barraquinho. Isso afeta as pessoas ou não afeta? Às vezes nós temos pessoas na nossa família, ou amigos, ou conhecidos, que a gente vê essas pessoas se definhando, às vezes até a morte, e nós sofremos emocionalmente, os nossos sentimentos se afloram, e nós choramos, e nós às vezes oramos a Deus, e sinceramente, não sei vocês, mas às vezes a gente começa a querer pedir explicação ao Senhor, né? Mas meu Deus, eu orei, Senhor, eu pedi, por que o Senhor não fez? Eu já pedi explicações para Deus, vocês já pediram? Deus não deu não, mas que eu já pedi, eu entendi que Deus falou: deixa eu agir, eu sou Deus, tu fica aí no seu lugarzinho. Mas é que como nós somos seres humanos, a gente faz questões, a gente faz perguntas. O rei Uzias estava morto, isso entre 700 e 750 anos antes de Cristo, no ano em que morreu o rei Uzias. Depois de ver a situação do seu amigo morrer do jeito que morreu, a gente se assusta. Deus tacou uma lepra no rei Uzias, vai que eu dou uma vacilada e Deus me dá uma rasteira também, não é? Vai que eu faça alguma coisa e de repente na posição que eu esteja soberbo. Seria o meu pensamento se eu fosse Isaías. Vai que de repente eu também me vire para Deus ou para os sacerdotes do Senhor e diga: não, aqui mando eu, sou profeta e ponto final. E Deus chega e me passa uma rasteira também. Se Isaías estava por alguma razão, não é? Abatido, em nossos dias, né? Que ele estava arrasado, eu sei. Que ele estava amedrontado, tenho certeza absoluta. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que ele foi buscar refúgio no templo, onde se supunha que a presença de Deus poderia estar. É assim que a gente vê as dúvidas da gente se esvaírem, serem exterminadas. O rei estava morto, o profeta arrasado foi buscar conforto. O rei estava morto, mas Deus não. Glória a Deus. Deus continuava como continua vivo. E diz o profeta: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é uma visão sem igual, né, meus irmãos? Nos faz lembrar até mesmo a visão ou a forma que Deus se apresentou a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 15, a Bíblia fala sobre isso. Não vou discorrer sobre o assunto, mas vocês sabem. É claro, dentro da sua forma de ser, dentro da sua cortina, não é?
Morreu o rei Uzias e no mesmo ano eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, os seus acompanhantes, aquilo que acompanha Deus, era bem grande porque enchia o templo. Os serafins estavam acima, 6 asas, voavam, cobriam os pés, cobriam o rosto e clamavam: Santo, 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 Santo. O que Isaías estava vendo era algo da natureza e do caráter de Deus. Santo, Santo, Santo. Eu me perguntei, meus irmãos, durante toda a semana, será que houve um dia em particular que Isaías falou: não, vou tal dia no templo, não vai ter ninguém lá, eu vou ficar sozinho? Eu não acreditei nesse pensamento meu. Eu acredito que muito mais gente estava no templo nesse momento, mas acredito que o único que viu a visão foi o profeta. No caso ainda Isaías viu essa visão. Meus irmãos, em nossos dias nós vemos muitas pessoas movidas a visões, movidas a revelações, movidas a sonhos, e às vezes cometem injustiças tão grandes por não saberem decifrar o que é que estão vendo, se é que estão vendo. Ainda hoje no programa Mensagens Cantadas eu dizia aos irmãos que tem pessoas que não têm entendimento mesmo, tem pessoas que deixam fluir completamente todo sentimento carnal, deixam aflorar esse sentimento, e tem pessoas, meus irmãos, que são maldosas, eu diria, porque quando uma pessoa diz que viu e não viu, ou quando diz que viu e não sabe interpretar e sai falando o que quer, eu vejo maldade. Aleluia. E acredito muito que a palavra de Deus, meus irmãos, ela preenche em nossos dias hoje, em nossos dias ela preenche toda e qualquer necessidade da igreja, mas acredito que se necessário for, Deus pode levantar uma pessoa, desde que seja para consolação, conforto e orientação da igreja. Glória a Deus! O que passa disso aí para mim não serve, porque isso vai deturpar e em muitos casos pode até mesmo bater de frente com a palavra de Deus. É Jesus! Então a gente tem que ser muito bereano, a gente tem que ser muito observador, e a Bíblia Sagrada nos manda, com todas as letras, provar os espíritos e fatalmente provar tudo que possa ser falado a âmbito espiritual, já que não foi eu que vi, já que não foi você quem viu. Nós temos a obrigação de meditar, refletir, para ver se realmente é assim que Deus está falando, ou se até mesmo é Deus quem está falando. Desta forma, Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. O que foi que Isaías viu, meus irmãos? Eu tentei colocar algumas direções. A primeira coisa que ele viu com toda certeza foi o Senhor, da forma que o Senhor se apresentou, e dentro da maneira que Deus se apresenta, ele viu o Senhor mesmo. Eu poderia dizer aos irmãos que a partir do momento que nós achamos que temos algo, uma visão, uma revelação, nós podemos perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo? Eu já tive muitos sonhos, eu sei que vocês também já tiveram muitos sonhos, nós já tivemos muitas coisas que pareciam revelações, e em muitos casos nós comentamos, e em muitos casos nós falamos, e em muitos casos nós vimos que na realidade não era exatamente aquilo, mas a gente interpretou no tempo daquela forma. Aleluia. A primeira coisa que o profeta viu foi realmente Deus. Deus. Você acha que Deus se importaria, ou se incomodaria, ou disciplinaria você, ou mataria você, se você perguntar: Senhor, é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo quem está falando? É o Senhor mesmo quem está mostrando? Essa visão é do Senhor mesmo? Glória a Jesus! Primeira coisa que ele viu foi Deus. Isaías viu ao Senhor, diz a Bíblia. E quando a gente vê o Senhor, meus irmãos, muitas coisas interessantes acontecem.
Mas eu acredito que a coisa mais interessante, mais importante que acontece quando a gente vê Deus, e quando eu digo ver Deus, eu não estou falando com a questão apenas visual, não, eu estou falando ver Deus agir, ver Deus falar, ver Deus através da sua palavra orientar, quando nós sentimos que Deus está se manifestando a nós. Louvado seja Deus. Muita coisa boa pode acontecer, é verdade, mas existe uma coisa que eu particularmente já coloquei como a mais importante. Versículo 5. Nós vemos aqui que Deus chegou com pompas e circunstâncias, não é? Como diz a juventude, Deus chegou chegando. Porta tremia, era serafim voando, era fumaça enchendo a casa. E de repente uma voz, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Depois de ver Deus, a primeira coisa que o profeta viu, o que foi? Primeira coisa que o profeta viu, e é a que eu julgo a mais importante. Quando nós enxergamos a Deus, quando nós tivermos uma visão, ou quando a visão de Deus estiver acontecendo de qualquer maneira, imediatamente nós enxergarmos a nós mesmos. Essa é a coisa mais importante da visão. Alguns dias atrás o irmão disse que tinha uma visão, teve uma visão. Chamei os irmãos, vamos ouvir a visão do irmão. Sinceramente, meus irmãos, em alguns momentos a gente tem até vontade de rir, mas a gente não ri por respeito à pessoa. Mas parece que a própria pessoa não se respeita. Quando a pessoa se dá o direito de falar um monte de coisa extraída da horta, incluindo dentre elas as abobrinhas, e falar que Deus me revelou. Acho interessante que muitas pessoas são movidas por visões, revelações, mas nunca a respeito delas mesmas, e nunca conseguem se enxergar, se enquadrar ou se consertar diante do que estão vendo, mas sempre usam tudo isso para esticar e estender o dedo para falar dos outros, e às vezes o que criam é mexerico, contenda, fofoca, confusão e injustiças. Deus tremendo. O profeta enxergou o Senhor. Ele olhou, é Deus mesmo, é Deus mesmo, fumaça para todo lado. Para a gente desmaiar bastava um serafim voando, né, meus irmãos? Mas ele não desmaiou não, mas imediatamente ele enxergou ele mesmo. Ai de mim que vou perecendo, disse o homem de Deus. Glória a Jesus. Eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É bem diferente das visões que a gente vê hoje, né? Sendo deflagradas como visões de Deus. Outros que têm das suas visões, porque Satanás armou o seu exército no inferno. Mas peraí, irmão, Satanás não pode armar o seu exército no inferno. Meu irmão está carnal, irmão, não acredita em nada que Deus fala, né, irmão? Mas não dá para acreditar, ué. Gente que acha que está cheia da visão e cheia da revelação para ficar ameaçando os outros. É difícil você passar num lugar, a pessoa, eu ouço isso quase todo dia. Começam assim, ó. Você já se assusta. A pessoa nem chegou perto de você, já está com aquela cara assim, tipo, sabe aquela cara de João que vai para a forca? Aí vem com aquele jeitinho, irmão. Eu não sei explicar por quê. Se não sabe explicar, cala a boca. Louvado seja o Senhor. Eu não sei dizer o que é, então não diga. Glória a Jesus. Mas eu vi, olha, irmão. Olha. A pressão sua vai subir na hora. Isso é uma ameaça. A pessoa está usando tudo isso para ameaçar você.
E olha, meus irmãos, é difícil um dia aqui na igreja que não chega um desse tipo para mim. Para vocês também acontece? É difícil. Se colocam como se fossem eles assim, tipo, acima da média. Eu estou acima de todo mundo, irmão. Olha, Deus me mostrou, o que Deus mostrou? Não posso falar. Tu cala a boca, irmão. Se você falar assim com ele, aqui tem dia que tem nego aqui, você está terminando o culto, ele está te dando de dedo e gritando no meio da igreja, e lá na porta ele solta uma língua estranha lá, e tem dia que fica aleluia, o Senhor falando, abra os olhos. E se você for discutir, tentar argumentar, você é capaz de levar golpe de karatê, de judô, de boxe, de tudo em qualquer coisa, é melhor correr. Aleluia! Glória a Deus. Não é brincadeira não. As visões que eles têm nunca são para mostrar quem eles realmente são. E eu chamo isso de terrorismo espiritual. O irmão está buscando a Deus, Deus está começando a abençoar e chega o terrorista. Irmão, o seu carro é aquele verde, né? Rapaz, na minha visão só sobrou a traseira. Como é que o irmão vai dirigir o carro dele depois? Já ouviram isso? Quem já ouviu uma coisa parecida? Não é verdade? Que tipo de visão é essa? Por isso eu estou dizendo, meus irmãos, que quando Isaías, mesmo estando arrasado da forma que ele estava, sofrendo porque o seu amigo, o seu rei estava morto, quando ele fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi os serafins, os umbrais das portas tremiam, a casa se encheu de fumaça. Então ele dizia, eu vi o Senhor. Deus tremendo, aleluia. Ele estava, eu pelo menos entendo, meio que temeroso. Afinal de contas, Uzias tinha morrido do jeito que eu falei para vocês, do jeito que a Bíblia Sagrada fala para todos nós. Imediatamente ele olhou para ele e se enxergou. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho os lábios impuros. Ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Se tornaria o grande profeta de Deus, porque Isaías foi um grande profeta, mas reconhece a sua situação de miséria naquele exato momento em que ele tem a visão. Os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer. Basicamente era isso que ele estava dizendo. Eu estou morrendo, eu estou perecendo. Porque eu sou uma pessoa que não poderia estar vendo o que eu estou vendo. Não é pouco não, os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, agora ai de mim. Uzias já morreu e agora é a minha vez. Louvado seja o Senhor. Ai meu Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente vê Deus, a gente tem que enxergar a gente. Aleluia! O que faz isso acontecer é a grandiosidade do nosso Deus e a nossa insignificância. Deus nos ama. Sabemos que nós somos filhos de Deus. Mas é só isso. Nós não podemos achar que nós representamos alguma coisa a mais do que nós realmente representamos. Homens é que somos pecadores, todos pecaram, diz a palavra de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos condenados à morte, à perdição do inferno. É mesmo assim. Aleluia, Jesus. Jesus começou a se aproximar de Pedro. E Jesus começou a falar coisas tremendas. E Pedro foi conhecendo Jesus, e um dia Pedro falou: sai de perto de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. Imediatamente, quando nós temos uma visão, ou quando nós reconhecemos a presença de Deus, nós temos que enxergar a nossa situação, porque a grandiosidade, a santidade do nosso Deus é muito grande, e traz uma luz tremenda para nós podermos olhar dentro de nós mesmos e verificarmos quem realmente somos. Não é essa coisa de ficar tipo, ai, não. Esse aí tá, eu já ouvi isso. Esse aí que está pregando,
Deus já me falou qual vai ser o final dele. Você treme. Esses que passam perto de você, cuidado, viu, irmão? Cuidado. E nós temos que colocar um ponto final nisso, entendendo as questões da visão. Nós temos aqui, meus irmãos, algo que eu poderia chamar assim tridimensional, ou seja, a primeira coisa, o número 1, a gente vê Deus, temos a possibilidade de ver o Senhor, e eu sei que vocês estão vendo Deus. Eu tenho a mentalidade bem fértil. Eu, quando leio, meus irmãos, eu sei esse capítulo de cor e salteado, porque de uma forma espiritual, né? Eu sou apaixonado pelo capítulo 6 do profeta Isaías. Glória a Deus. E eu fico me colocando no lugar do profeta. Ele está lá, de repente, ele olha, e eu me coloco no lugar, e as coisas tremem, fica tudo branco. E as vozes: santo, santo, santo. Eu fico me colocando, então eu vou vendo Deus nessa situação. Eu vou enxergando Deus nessa situação. E a segunda característica de 3 que eu estou falando, é enxergarmos então a nós mesmos, assim como Isaías enxergou-se a si mesmo, assim como Pedro também enxergou-se a ele mesmo. E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, o profeta não falou muito, ele só falou: eu sou pecador. Basicamente foi isso que ele falou. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é um tipo de uma tesoura, que você aperta aqui, fecha a ponta, você vai lá no altar. No caso aqui, o serafim foi lá, tirou uma brasa viva. Eu acho que o profeta estava tipo: o que eu faço agora? Morri, estou vivo. De repente vem aquela brasa e taca-lhe a brasa na boca. E com a brasa, ou seja, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías viu a Deus, Isaías viu a si mesmo, e Isaías viu o que Deus tinha preparado para fazer com ele. Se o rei Uzias, vocês estão vendo que eu estou trabalhando com Isaías e Uzias, né? Se o rei Uzias tivesse ouvido os sacerdotes, não, gente, vocês desculpem aí, eu acho que eu me excedi, né? E eu sou rei, eu achei que eu tinha condições de, mas se vocês falam que não, pelo amor de Deus, então me perdoe. Eu acho que ele teria saído tranquilamente do templo, Deus o teria perdoado também, e quem sabe ele tivesse reinado mais 10, 15, 20 anos, mas não. Eu creio que diante da questão do rei Uzias, Isaías não quis dar chance nenhuma para que algo desse errado. Estou vendo o Senhor, estou vendo serafins, deixa eu olhar para mim mesmo, e já vou logo confessando que eu sou pecador, já vou logo dizendo que a minha boca não é uma boca pura não, já vou logo dizendo que habito no meio de um povo que também é de impuros lábios. E imediatamente quando ele disse isso significa humilhar-se, reconhecer os seus próprios erros e humilhar-se diante da presença de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele falou, Deus não falou nada, simplesmente fez com que um serafim fosse lá, pegasse uma brasa e tocasse na sua boca e disse: olha, os teus pecados estão perdoados, os teus lábios estão purificados, ou seja, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Isaías viu o poder purificador do nosso Deus. Isaías contemplou, depois de ter confessado, Deus agiu, Deus perdoou, eu diria que Deus limpou. Brasa viva significa limpeza, purificação. Aleluia, Deus. Diferente de revelações que só trazem fofocas, né? O irmão chegou e falou: os irmãos estão... eu tive uma visão que o irmão estava vestido de palhaço. A vontade da gente é perguntar: tens mãe, né? Mas não, a gente tem que ter domínio próprio nessa hora e falar: mas o que quer dizer, irmão? Eu não sei.
Ai, meu Deus. Então quer dizer que o irmão não sabe. Não sabe. Não sabe e fala. E fala que é visão. E fala que é revelação. E eu sei que muitos de vocês já ouviram coisas muito estranhas. Muito estranhas. Já vi nego falar de cachorro com 3 cabeças atrás de mim. Mas o que quer dizer, irmão, cachorro com 3 cabeças? Ah, não sei. Então dá um saco de ração para esse cachorro logo, para acabar com essa correria. Sei lá, qualquer coisa assim. Aleluia, Deus. Foi purificado. Foi purificado. Essas 3 coisas, meus irmãos, só podem levar a um resultado. Você vê Deus, você vê você mesmo, você é tocado por Deus. Já foi tocado por Deus alguma vez? Já foi tocado por Deus? Se você não foi tocado por Deus nunca na sua vida, olha, peça para Deus tocar em você, porque eu vou dizer uma coisa: quando a nossa vida é verdadeiramente impactada pelo tocar do nosso Deus, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. O resultado de tudo isso não pode ser outro resultado. Purificado. Aí ele ouviu a voz do Senhor que dizia, então no versículo 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso é muito importante. Não é só enxergar a gente, mas também enxergar os outros. Porque quando Deus fala com o profeta, já purificado, restaurado, vivo, eu acredito que Isaías estava muito feliz, aleluia. Eu não estou morto não, eu estou vivo, né? E Deus fala, eu preciso enviar alguém. A quem enviarei? O profeta não chega e fala, Senhor, quanto vai ser o salário, a prebenda, não é? Não. Senhor, como é que é? Vai ter plano dentário, plano de saúde, vai ter passagem, vai ter vale transporte, vale alimentação. É claro que eu estou contemporizando, não é? Estou trazendo para os nossos dias. Porque naquele tempo não tinha nada disso, mas a forma imediata que o servo de Deus responde nos mostra que Isaías enxergou a ele mesmo, mas enxergou também as pessoas que precisariam ouvir a mensagem que Deus haveria de falar por intermédio dele. Isso se chama assumir uma responsabilidade perante Deus e perante as pessoas. Aleluia. Meus irmãos, até agora, tudo que nós estamos vendo a respeito da revelação, ou seja, da visão do profeta, é tudo muito bom, não é verdade? Sabe por quê? Porque essa visão é de Deus. Agora, quando a visão começa a complicar, quando a visão começa a trazer mais situações de transtorno do que situações de solução, quando as visões, estou falando visões entre aspas, né? Começam a trazer fofoca, mexerico e gente fica triste. Eu já vi pessoas baterem em outras pessoas por causa de revelação. O camarada chega um dia e fala, ó, senhora ali, vem cá, a senhora está com AIDS. O marido se levanta e fala, você vai ter que provar. Vai ter que provar, porque eu não tenho AIDS, é minha esposa, só se ela me traiu. O senhor vai ter que provar, espera aqui que nós vamos ter que provar. O pastor, ó. É errado o que eu estou falando? Não é errado o que eu estou falando. Nós temos que abrir os nossos olhos. As coisas de Deus são, de uma forma resumida, sempre para o crescimento, para a consolação, para a edificação da sua igreja. O que passa disso aí não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Eu estava falando do rapaz da revelação do palhaço. Não é só isso. A gente vê palhaçada também dentro da igreja, através de pessoas que estão dizendo, não, é Deus. É Deus. Deus está me usando. Cuidado comigo que Deus me usa, hein? Olha lá. Um amigo meu se converteu, igreja do interior, e as jovens lá tudo querendo se casar.
E esse amigo meu foi convidado para um culto de oração. E chega lá, se levanta profeta. Aquelas vozes horríveis. No interior, quando se levanta profeta e começa com essa voz, você acha logo que é um fantasma, porque tem que ter esse cantozinho. Você já fica assustado. E a mulher se levanta, pega na mão do irmão novo convertido que está chegando na igreja e começa: meu Cinderelo. E pega na mão da mocinha: minha Cinderela. Era um Deus que gostava de Walt Disney, tinha ido para Orlando passar férias, porque eu nunca vi Deus se levantar e falar: Cinderela, o meu, essa é a sua Cinderela, você vai casar com meu Cinderelo, porque meu Cinderelo, você tem que amar minha Cinderela, faça-me o favor. E você vai falar: mas minha irmã, de onde foi que a senhora tirou isso? Olha, tá duvidando? Tá, tô sim. Olha a mão de Deus. Até agora, na visão do profeta Isaías, tudo que está acontecendo aqui está de acordo com aquilo que nós entendemos que Deus faz quando Ele age. Glória a Deus. Restaurou Isaías. Glória a Deus. Confirmou a sua questão profética. Purificou a sua vida. O fez reconhecer que ele precisava melhorar. E fez ele sentir a responsabilidade de fazer para Deus alguma coisa. Está correto, está perfeito, é isso que nós queremos que aconteça. Se vai ter alguém que vai ter alguma revelação, vai ter alguma visão de Deus, que seja para a glória de Deus, para a edificação e consolação do corpo. Porque não pode passar disso. Não pode. Reis morrem, presidentes morrem, pessoas importantes morrem, nós também morremos. Mas o nosso Deus, esse mesmo Deus, continua vivo. Ele pode falar com você? Pode. Ele pode mostrar a você uma coisa? Pode. Pastor Dorival, posso perguntar a Deus se é Ele mesmo? Posso pedir a Deus? Porque esse negócio de falar: irmão, eu tive uma visão, não sei porquê, eu não sei entender, eu não sei porquê que é, mas eu senti. Tem que saber. Eu acho meio difícil, meus irmãos, quando alguma pessoa chega e fala: pastor, olha, eu saí com um cabrito com o pé na cabeça, tinha duas cruzes atrás e pegava fogo na frente, e vi um caminhão do exército e falando russo. Dá para o irmão explicar para mim? Meu Deus do céu, eu fico mais confuso que o irmão. Eu não tenho como explicar uma coisa dessa. Mas entendo que se Deus deu a você uma visão, Ele dará a você a interpretação, para que a igreja seja edificada, para que o seu povo seja consolado. Caso contrário, meus irmãos, vamos acreditar que não, de repente aquela feijoada não desceu muito bem naquele dia. Aqui deu tudo certo. A quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. E o Senhor disse: então vai. Vai dizer a esse povo. Eu vou dizer de uma forma mais simples. Vai dizer a esse povo o que esse povo precisa ouvir. Porque até agora esse povo tem ouvido de fato e não tem entendido nada. Tem visto de verdade, mas não tem percebido nada. Então você vai falar, você vai esclarecer, você vai dizer. Aí sim é de Deus! Só para terminar, meus irmãos, existem coisas complicadas, porque se nós verificarmos a trajetória profética do profeta Jeremias, por exemplo, a Bíblia Sagrada nos fala que Jeremias dava uma profecia, de repente aparecia outro profeta, que também a Bíblia chama de profeta de Deus, e falava algo totalmente contrário. Aí está, vamos discernir. Um falava o que o povo queria ouvir, o outro falava o que Deus queria falar. A Bíblia Sagrada fala do profeta jovem e do profeta velho. O profeta jovem, a ele foi dito: você vai por esse caminho, não volta por aqui, não coma em lugar nenhum. E se levanta um profeta, e a Bíblia fala, falando pelo Espírito de Deus, e fala: fica aqui, come aqui, vai por esse caminho. E o rapaz morre, o novo morre. Então não é tão simples assim. Nós temos de discernir. Nós temos que perguntar a Deus se necessário for. Mas eu diria aos irmãos que dentro de qualquer coisa que possa semear qualquer tipo de dúvida, vamos ficar com a visão das visões e com a revelação das revelações que está aqui, a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus os guarde.
Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Os irmãos estão entendendo que nós não estamos falando mal de nenhuma pessoa que se julgue espiritual. Não estamos falando mal, eu diria, de quem queira ajudar, não. Mas nós estamos orientando a igreja. Se tem algo que é de Deus, então que seja para a consolação, para a edificação, para o crescimento, para o ensinamento do povo de Deus. Agora essa coisa de eu não sei porquê, parece que é, mas parece que não é. Eu não sei porquê, mas estou sentindo. Esse negócio de estou sentindo. Ai meu Deus, esse negócio de estou sentindo. Complicado. A amada chegou para mim um dia e falou: pastor, eu estou sentindo que o irmão está com fome. Falei: claro que eu estou com fome, pois é hora do almoço. Então vamos almoçar. A vontade de falar para o irmão: irmão, eu vou almoçar, mas você não vai comigo não, porque esse seu sentimento aí está louco, você é mais carnal do que tudo, não é verdade? E é tanta gente sentindo daqui, sentindo dali, sentindo dali. Vamos ser mais realistas, meus irmãos, mais espirituais, para nós não atrapalharmos a obra de Deus, para nós não ferirmos pessoas que vêm buscar a orientação do Senhor, para nós não desanimarmos e não metermos medo naquele que ainda não tem o conhecimento de Deus. Imagine você, um novo convertido, chega o profeta para ele: irmão, eu vi um caixão. Eu vi um caixão, irmão. Eu vi um caixão. Eu não sei porquê, mas eu achei que era o caixão do irmão. Esse rapaz não volta nunca mais na igreja. E o pior é que isso acontece. Vocês entenderam, meus irmãos? Se Deus está nos revelando, se Deus está nos dando visões, vamos saber então, antes de falar, não é? Se é de Deus, vamos interpretar, vamos enxergar, encontrar objetivos, vamos olhar para nós mesmos, vamos crescer espiritualmente. Se não tenho por que falar alguma coisa, não devo falar. Se não é na mínima necessidade, eu vou falar. Tem irmãos, aqueles que falam assim: irmãos, eu sei que eu vou pagar o preço. Tem esses que falam assim, né? Eu sei que eu vou pagar o preço, mas o que eu tenho que falar aqui é Deus quem está mandando. Aí a pessoa começa a soltar um monte de impropério, não tem prova de nada, coisa sem pé e sem cabeça, ainda sai assim: eu sei que eu vou pagar o preço. Sabe que vai ser disciplinado, porque é uma baita de uma confusão que está criando. Para que é que serve isso? Se vamos ter visões, se Deus vai falar conosco, então mais uma vez, só para encerrar a mensagem, sendo sim repetitivo, que seja para o crescimento, edificação e consolação da igreja. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus siga falando, e que nós aprendamos cada vez mais na presença do Senhor. Coloca-te de pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós vamos apresentar a Deus, com muita sabedoria, apresentar a Deus a nossa gratidão. Quem está entendendo a gratidão aí, hein? Amém? Deus falou contigo hoje? Falou? Expressa a sua gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado a Deus por essa palavra gostosa, Senhor, que o Senhor falou a nós, falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa gente de fé que está aqui na sua casa nessa noite. Que todos tenham sido abençoados com a sua palavra, que tenham sido revigorados, fortalecidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, siga abençoando, siga guardando, siga protegendo, siga sendo Deus da provisão, Deus da vida, Deus do socorro. Nós agradecemos o Senhor de todo o nosso coração por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém. Se Deus falou com vocês hoje, eu consideraria isso uma visão que Deus deu a vocês. E além de enxergar Deus, enxergar vocês mesmos, enxerguem também a responsabilidade que Deus coloca nas mãos de vocês a partir de hoje. Eu quero orar por vocês também. Se coloquem de pé, meus irmãos, coloquem as mãos nas vossas cabeças. O nosso Deus é poderoso, Ele cura, Ele abençoa, Ele resolve situações que parecem impossíveis. Pode acreditar que Deus está agindo na sua vida. Pode acreditar que as doenças estão sendo curadas. Pode acreditar que Deus está visitando a sua família. Você que está aqui, está há tanto tempo afastado dos caminhos do Senhor, volta para o Senhor agora. Volta para o Senhor. Deus falou contigo, a visão de Deus para você foi essa mensagem que Ele falou ao seu coração hoje. Irmão Dorival, eu sou tão pecador. Então Deus está mandando, ou Deus já está ordenando a purificação da sua vida, se você se humilha perante Ele.
Pecadores todos nós somos. Deus te perdoa, Deus te levanta. Você que está aqui, que ainda não se entregou para Deus, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a sua vida para Deus. Nós não somos nesse corpo eternos, mas enquanto estamos nesse corpo, considere isso a oportunidade que Deus dá para você tomar as decisões eternas. Onde é que você quer passar a sua eternidade? Com Deus ou no castigo eterno? Ah, isso não existe, pastor. Muitas pessoas vão descobrir tarde demais. Muitas pessoas, ao dizerem não para o Senhor, vão descobrir tarde demais que disseram não à vida eterna na presença de Deus. Diga sim para Deus. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Reconcilia-te com Deus. Você que está aqui, você que está em casa, e levanta a cabeça e siga a sua vida. Quando você chegar na curva da vida, ou seja, quando você tiver que desaparecer e tal, pode ter certeza que anjos de Deus estarão levando você daqui para a presença do Senhor. Viva uma vida tranquila, uma vida com certeza de que o seu nome está no livro da vida. Isso traz tranquilidade para a vida e traz também tranquilidade para a morte. Aceita Jesus, reconcilia-te com Deus e fica firme. Deus ama você e Ele vai te amparar e vai te ajudar a vencer todos os obstáculos da sua vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor está abençoando esse povo, eu sei. O Senhor está curando essa igreja, eu sei. O Senhor está recepcionando esse que está se entregando ao Senhor, esse que está voltando para o Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, visita cada coração, meu Deus, cada vida, cada pessoa na sua particularidade. Visita agora, meu Deus, visita com o seu poder. Visita, ó Deus, com a transformação que o Senhor faz das tuas mãos. Visita, meu Pai, visita. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é poderoso para colocar por terra tudo que está trazendo aborrecimento para essa pessoa, tudo que está trazendo dor para essa pessoa. O Senhor é poderoso para restabelecer, para restaurar, para trazer alegria, para trazer paz. O Senhor é Deus vivo e poderoso para fazer aquilo que chamamos de uma grande obra nessa vida, Senhor meu Pai. Toda dor, toda enfermidade, toda miséria, toda opressão, todos os sentimentos ruins, toda força maligna que atinge esse corpo, que atinge essa vida, eu repreendo agora, meu Deus, e peço ao Senhor que venha sobre esse povo a sua paz, que venha sobre essa igreja a sua tranquilidade. Senhor meu Deus, eu repreendo essa dor, tira essa dor, Senhor. Eu repreendo, Senhor meu Pai, esse sentimento ruim, essa ansiedade profunda. Eu repreendo essa depressão, eu repreendo esse agir maligno, eu repreendo esse espírito maligno que está trabalhando para destruir essa casa, essa família. Eu repreendo e peço ao Senhor, faça fluir nessa vida da tua paz. Que a presença do Senhor, meu Deus, seja representante de todos os benesses das tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa esse povo, abençoa esse ouvinte, abençoa todos os que estão orando conosco agora, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, curando, abençoando, salvando, prosperando e ajudando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Vocês vão receber a unção. Agradeço a presença de todos vocês. Quem está edificado, levante uma das suas mãos e diga glória a Deus. Então dá um sorriso bem gostoso. Só os feios não vão sorrir, só os bonitos podem sorrir. Feio não, feio fica muito feio rindo. Dá um sorriso bem gostoso e diga à pessoa que está ao seu lado: foi muito bom ter visto você na casa de Deus. Que bom que você veio. Que Deus abençoe todos vocês. Digam comigo assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.